A paz do Senhor, aqui é o pastor Marco Faleiro e nós estamos no nosso culto virtual. É claro que nós gostaríamos muito que estivéssemos no nosso culto presencial, mas a situação da pandemia no país tem criado essa situação não só para nós, para todas as igrejas. E agora, mas nós não podemos desistir, nós não podemos parar, porque o ID de Jesus continua funcionando, com pandemia ou sem pandemia. Nós não podemos parar a igreja porque existe uma situação de praga em que o governo determina determinadas coisas. Claro, nós não vamos agir contra o governo, mas nós vamos, acima de tudo, obedecer a Deus, como o apóstolo Pedro disse. Importa primeiro obedecer a Deus que os homens, mas sempre sendo bons cidadãos. Bom, mas nessa noite nós não vamos falar acerca disso. Nós falamos isso um pouco sobre a ordem do rei na semana passada. E se você não viu, você tem a oportunidade de fazer porque está gravado. Hoje nós iniciamos uma série que serão 4 domingos e queremos que você participe. Se nós pudermos voltar aos nossos cultos presenciais, nós faremos em forma online, mas também faremos a pregação gravada. Mas agora eu queria que você prestasse bastante atenção, porque nós vamos começar hoje a primeira pregação em que nós vamos falar sobre a promessa que nos faz discípulos. Essas 4 mensagens nós vamos falar sobre discípulos. E você, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, você é um discípulo de Jesus Cristo, um seguidor dele. Mas hoje vamos falar sobre a promessa que nos faz discípulos. Depois, nas próximas mensagens, nós falaremos acerca das 7 bases para sermos discípulos. Vamos falar sobre a urgência das 3 funções do discípulo. E por último, nós falamos o que o discípulo tem que saber. Onde, para quem e como. Mas nós vamos falar isso depois. Agora nós vamos falar da promessa, então talvez você esteja já a se perguntar: que promessa é essa? Então preste atenção. Nós vamos agora para a Bíblia Sagrada. Ela está aqui, você não está vendo, mas ela está bem aqui à minha frente. Assim como as minhas anotações, por isso que você vai ver eu olhando aqui as minhas anotações. Mas eu queria que você prestasse atenção e abrisse a sua Bíblia, ou prestasse bastante atenção, em Atos, no capítulo 1, verso 8. Ah, pastor, eu me lembro desse verso. Sim, quase todos os cristãos conhecem muito bem esse verso. E nós vamos buscar nesse verso a promessa que nos faz discípulos. Em Atos 1, 8 diz o seguinte: mas recebereis poder, algumas traduções dizem virtude, do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vamos orar juntos. Ó Deus, nós pedimos a Ti que o Senhor venha falar agora aos nossos corações através dessa palavra, apesar de ser uma palavra rápida, ser uma palavra, ó Deus, num ambiente virtual, mas nós acreditamos que o Senhor há de falar aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos começar então pensando na questão da promessa. Quando nós falamos de promessa, normalmente nós pensamos em promessas que vão trazer algo de bom para nós. Porque quando nós falamos de Deus, nós falamos daquele que é bom, porque Deus é bom. E como nós temos o costume de dizer em África, Deus é bom em todo o tempo. Então tudo que Deus quer e tudo que Deus faz é bom. Suas promessas são boas para nós. Suas promessas são algo que nos transforma e que nos traz alegria, que nos traz paz. Mas nós fomos chamados por Jesus para ser discípulos. E se você realmente se entregou a Ele e deixou que Ele entrasse em seu coração, que o Espírito Santo se tornasse habitação dentro do seu corpo físico, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo,
então você se tornou um discípulo, né? E o discípulo é quem segue o seu mestre, que é Jesus. E nós temos responsabilidades, e é sobre essas responsabilidades que nos faz discípulos que eu gostaria realmente de tratar nessa noite. E eu queria que você prestasse bastante atenção naquilo que vai ser as divisões dessa mensagem. Se você puder até, você pode estar anotando, até te recomendo isso. Mas como é um vídeo, você pode rever, você pode parar, você pode ver mais uma vez. Amém? Então, olhe comigo. Promessa que nos fazes. Que promessa? É essa que está aqui em Atos capítulo 1, verso 8. Recebereis. Nós queremos uma promessa, algo que vem de Deus, né? Então nós vamos receber. Receber de quem? De Deus, né? Então quando nós falamos recebereis o quê? Recebereis poder, que há de vir sobre vós. Esse poder estará vindo sobre você para ser quem? Para ser uma testemunha. Testemunha de quem? De Jesus Cristo, daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Mas isso que eu recebo para ser aonde serei esse discípulo. Então é isso que nós temos que ter convictamente no coração. Vamos ver esse texto aqui e nós vamos dividir em algumas partes que eu queria que você prestasse atenção. A primeira é a promessa. E a promessa é o quê? É receber poder para ser testemunha no mundo. Porque quando fala Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra, é onde? É o mundo. Nós nos lembramos que essa palavra de Jesus, ele falou quando havia ressuscitado e estava subindo aos céus. Foi exatamente o momento em que ele subiu, depois de 40 dias, que depois de sua ressurreição, ele estava aqui na terra. Ele havia morrido na cruz, pago o preço pelo nosso pecado, feita a remissão, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E nos 40 dias que ele esteve aqui, ele apareceu aos seus discípulos. E enquanto ele aparecia aos seus discípulos, ele falou várias coisas e fez várias coisas. Mas no finalzinho, ele deixou a sua grande ordem, que foi: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta é a verdadeira ordem do rei, o ide de Jesus, em que nós temos que, mesmo no meio de uma pandemia, seja qual for a situação, como é o caso dos irmãos que estão nos países comunistas e nos países islâmicos, onde existe perseguição e impedimento que a igreja pregue o evangelho, ainda assim a igreja cria situações e prega, como foi no início, quando Jesus estava dando as suas ordens no Império Romano, onde havia um império e havia uma perseguição forte, primeiramente pelos judeus, depois pelos romanos, contra a igreja, e a igreja não parou. E não pode ser por causa de uma pandemia que a igreja vai parar. A igreja vai continuar, a igreja vai criar situações para que ela continue aquilo que foi a ordenança, a ordem do rei, que é Jesus Cristo. Mas eu queria mostrar que aqui a Bíblia fala que nós vamos receber de Deus habilidade, poder para ser testemunha. E esta é a promessa que nós temos. Essa é a promessa para ser discípulo. É essa promessa que nós vamos tratar aqui. E veja, o que é esse poder? Existem duas palavras em grego na Bíblia que nós conhecemos, que é dínamos e carisma. E nesse texto aqui é dínamos, não é carisma. Porque carisma é um poder que é o dom, é algo dado para eu ter habilidade para fazer. Mas aqui é dínamos, que é o que? É uma energia, é uma força que é dada pelo Espírito Santo em nós para que possamos cumprir o chamado de Deus. E então nessa força, nesse dínamos, nessa dinamite que Deus coloca dentro de nós, é que vem os dons, as habilidades. Nós não vamos tratar disso, seria algo interessante se estudar, né? O carisma, que envolve o carisma espiritual, que são os dons espirituais que estão lá em 1 Coríntios capítulo 12, mas nós temos também os carismas naturais, que são aqueles que recebemos já quando nós somos concebidos, né? Então está lá em Romanos, em capítulo 12, nós encontramos também esses carismas, né? Que todo mundo tem, não só os crentes, todos têm, né? Porque são naturais.
Agora, o carisma de 12, esse só vem àqueles que têm o Espírito Santo na vida deles. E por falar nisso, quando nós citamos dessa promessa, nós estamos falando sobre uma segunda experiência que o cristão deve ter, porque a primeira experiência com o Espírito Santo é o nascer de novo. Como aconteceu com esses discípulos, quando Jesus apareceu a eles, a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito, e eles já tinham o Espírito Santo deles, porque eles haviam nascido de novo. Havia esse momento de aceitação de Jesus, mas agora eles precisariam de receber um revestimento, que a igreja normalmente chama de batismo no Espírito Santo, e até esse texto mesmo de Atos capítulo 1 chama de batismo no Espírito Santo, que é essa experiência que todo cristão deve buscar, de um revestimento, não só ter a Jesus como Salvador, mas ter a Jesus como Senhor, cumprindo o chamado dele e a sua obra aqui na terra. Então nós vemos aqui que nós recebemos um poder, que é o dínamos, para ser, não é para fazer, é para ser, porque se nós não formos discípulos, nós não faremos o que os discípulos fazem. Então nós recebemos poder para ser uma testemunha de Jesus. E ser testemunha significa o quê? Que eu testifico. Eu então estou vivendo aquilo. Então o segundo ponto que eu queria dizer é que eu recebo poder, que é o dínamos. O primeiro é receber o poder, o segundo é para ser. Ser o quê? Ser, então é de fato existir como um discípulo. E o terceiro ponto é testemunha, ser uma testemunha, ser um discípulo, alguém que experimentou, está experimentando um relacionamento com Deus, né? Então não adianta só ir à igreja, agora nós nem estamos podendo ir na igreja, né? Alguns até estão usando essa desculpa. A pandemia me impede de ir na igreja. Parece até que na igreja o vírus é pior do que no mercado, né? Se abrir oportunidade de ir, vamos. Nós vamos ter todos os cuidados, a igreja vai ter todos os cuidados, você vai ter todos os cuidados, mas isso não pode ser uma desculpa para você não falar de Jesus para as pessoas, para você não buscar meios com todos os cuidados. Alguns estão até querendo dizer, estão querendo impedir a igreja de continuar, porque nós sabemos e saiba que existem obras satânicas, poderes do inferno, por trás até mesmo dos governos, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Agora é óbvio, Deus é Senhor sobre todas as coisas, soberano, e Ele há de controlar os governos que estão nas suas mãos, e Ele inclina o coração do rei para onde Ele quiser, mas a igreja tem que perseverar e ficar firme naquilo que Deus estabeleceu. Mas Deus nos chamou para ser testemunha. Então você tem que vivenciar isso. Você tem que ser um seguidor de Jesus, você tem que conhecer Jesus, você tem que ter um relacionamento com Ele. Senão você vai testemunhar o quê? Então você recebe poder para ser o quê? Uma testemunha. Onde? E esse é o quarto ponto. Porque eu recebo poder, que é o dínamos, para ser, não é para fazer, mas quem é faz, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então se eu tenho no coração algo, eu faço, eu demonstro. Então se você é, você faz, senão você não é. Se você diz que é discípulo, mas não faz ou não vive como um discípulo, você não é. Você está querendo ser, você está buscando ser. Talvez você até já o aceitou como Senhor, como Salvador da sua vida, mas não o aceitou como Senhor. Ele não é o dono da sua vida, você não obedece às suas ordens. Mas vamos ver aqui, para onde eu recebo poder? Essa é a promessa que nos faz discípulo. Eu recebo poder para ser uma testemunha. Onde? No mundo. É a missão de Deus. Como na teologia nós dizemos, o missio Dei, ou a missão de Deus, que é buscar o perdido, né? Que é o que? O id, que está nessa realidade aqui, não aparece em Atos 1:8, mas em Mateus 28 nós encontramos, porque é o mesmo momento, quando Jesus subiu ao céu, ele deu a ordem do id e disse isso. Foi no mesmo momento, pelo que demonstra o tempo aqui. Então nós encontramos Jesus nos mandando ir para o mundo. Então,
O segundo ponto que eu queria destacar aqui é essa promessa que nos faz, como eu disse. Então nós vimos a promessa: recebereis poder para ser testemunha no mundo, que é Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Essa é a promessa. Mas essa promessa nos faz o quê? Porque eu tenho que ter poder para ser, eu tenho que então ser, não só ter uma promessa, mas fazer algo. Não adianta dizer que eu tenho poder, olha, eu falo em línguas estranhas, olha, eu tenho visões, eu tenho revelações, isso tudo faz parte de ser, mas eu falar em línguas, orar com o Senhor e orar pelos enfermos, tudo isso é o poder que Deus me dá para fazer, sim, mas porque eu sou. Então é algo importante, que essa promessa, ela nos é dada para ser testemunha para o mundo, mas para nós fazermos algo, e nós temos que fazer. Pastor, está difícil de fazer, a pandemia está impedindo, está tendo dificuldades, está tendo, mas nós vamos inventar. Nós vamos criar situações, nós vamos olhar para o governo, o que o governo permite, o que não permite, nós vamos então olhar ali e vamos fazer dentro das legalidades possíveis, mas nós vamos continuar, nós não vamos desistir, nós vamos fazer. Isso é o que o cristão tem que ser, acima de tudo, porque se as pessoas morrerem de pandemia e não terem Jesus, elas vão para o inferno. Ah, vamos preservar a vida das pessoas? Sim, vamos preservar, como nós fazemos. Nós cristãos somos os que mais lutamos pelos direitos humanos no mundo. Eu que estive na África vi isso. A minha esposa trabalhava mais especificamente, porque, como você sabe, eu trabalhava na faculdade, lecionando, treinando pastores, mas ela trabalhava diretamente com a parte social. Nós, os cristãos, estamos com obras sociais no mundo inteiro, lutando contra a fome, pelos direitos humanos, contra situações de injustiças em vários governos do mundo. Nós somos os que mais lutamos por isso. Não acredite que são alguns grupos que se dizem defensores, eles defendem também, mas nós, os cristãos na história do mundo, é só ver a história, somos os grandes lutadores que destruímos o movimento de escravatura no passado. Fomos nós que fomos os grandes mentores das ideias que promoveram aquelas pessoas que procuraram a independência das colônias. Fomos nós. E agora? O que nós vamos fazer? Deixar essas pessoas com pandemia ir para o inferno? Nós temos que fazer algo. Nós temos que lutar. O pastor, então, eu vou ter que ir. Se der para ir, se for permitido ir, vamos. Por que não? Então vamos, pela internet, como estamos fazendo, vamos criar meios por meio da internet, como a igreja tem feito. O terceiro ponto e o último ponto que eu quero tratar com vocês é exatamente porque estamos seguindo aí o título da mensagem, né? A promessa que nos faz discípulo. Então, primeiro nós vimos a promessa, e ela nos faz, porque não é uma promessa só para nós, falando em línguas e tendo experiências maravilhosas do Espírito Santo, porque eu fui batizado no Espírito Santo, olha que maravilha, para mim, não. Isso é para ser, para os outros. Nós recebemos para os outros, para ajudar os outros, como Jesus foi, ele veio aqui na terra para os outros, não foi para si, foi para salvar, e é esse o objetivo de nós. Não é para termos um carro maravilhoso, uma casa maravilhosa e estarmos preservados da pandemia, não é isso não, isso é também buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas, inclusive a saúde, ela vem do Senhor. Nós cuidamos, os médicos nos ajudam, os remédios, é ótimo, isso é de Deus para nós, mas é Deus que nos traz saúde, não é as coisas que estão sendo feitas, é Deus que nos protege, é Deus que protege esse mundo, é Deus que protege a nação, é Deus que protege o Brasil. Nós não podemos esquecer isso. Então essa promessa nos faz o quê? E esse é o tema dessas 4 mensagens, que nós vamos continuar ainda em mais 3 mensagens nos próximos domingos, que nos faz discípulos. Discípulos são o quê? Seguidores, são alunos, são servos. Então nós vamos falar mais sobre isso nas próximas mensagens, vamos continuar falando sobre isso. Mas hoje a nossa ênfase é a promessa que nos faz discípulos. Então eu queria terminar essa mensagem
lembrando aí que nas próximas mensagens nós vamos falar então, no próximo domingo nós vamos falar sobre as 7 bases para sermos discípulos. Então nós vamos ver 7 bases que nos faz discípulos, porque aí nós vamos tratar um pouco mais do que é ser discípulo, porque hoje nós vimos essa promessa, que é o poder do Espírito Santo, não é o poder da nossa alma, não é essa mensagem que tem infelizmente entrado muito na igreja, de que você pode, você vai, você não pode nada, sem Deus você não pode nada, mas em Deus você pode tudo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e não existe impossível para Deus, porque Deus é o Deus dos impossíveis, mas com Ele nós podemos todas as coisas, mas sem Ele nós até podemos, como na Torre de Babel, Deus disse para o homem que agora eles vão fazer qualquer coisa que quiserem, mas o que eles vão fazer é destruição e morte, porque o homem sem Deus, o que ele faz é uma Torre de Babel, uma coisa maravilhosa, que as pessoas dizem, conquistamos, conseguimos, mas não existe paz, porque a verdadeira paz só vem dele, e a paz de Cristo é uma paz que excede o entendimento humano. Então guarde isso no seu coração. Nós terminando, então vamos falar assim na próxima mensagem sobre as 7 bases que nos faz discípulos. Depois nós vamos falar a urgência das 3 funções do discípulo, que o discípulo tem 3 funções, na verdade é a igreja, porque a junção dos discípulos é igreja. Igreja não é um lugar, não é um prédio, uma casa. Igreja são pessoas, né? Quem? Os discípulos. E nós vamos falar sobre as 3 funções e por último, nós vamos terminar essa série de 4 mensagens. O discípulo tem que saber. O que o discípulo tem que saber? Onde, para quem e como. Vamos então ver essas 3 questões na última mensagem. Eu queria que você acompanhasse então e que você pudesse estar nos acompanhando, não só nessa mensagem que está a terminar agora, e você poderá então estar a ver as próximas mensagens nos próximos domingos. Que Deus abençoe você. Nós estamos a terminar essa mensagem nesse culto, que é um culto virtual. Se pudesse ser presencial, Deus, nós estaríamos, né, seguindo as orientações do governo. Mas se nós tivermos os cultos presenciais, você pode ter certeza que ali na nossa igreja, apesar de ser uma igreja pequena, nós vamos seguir todos os padrões que